Queridos, nós estamos às portas de um encontro com Deus. Eu quero ser breve, quero ser bem objetivo hoje, né? Eu quero conversar com você sobre como preparar o coração para ter um encontro com Deus. Preparando o coração para ter experiências com Deus. Irmãos, tudo vem de ti, tudo vem dele. A Bíblia diz que porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. E a Bíblia diz que nós fomos criados com alguns propósitos. Um deles, adorar a Deus. Sabe por que o homem adora coisas, idolatra coisas? Porque ainda não encontrou o seu propósito de vida, que é adorar ao Criador. E às vezes a pessoa procura, né, algum objeto, algum ser, alguma coisa para adorar, mas a fonte de todas as coisas é Deus. E queridos, e nós, porque nós viemos dele, somos dele, o nosso DNA é divino, nós precisamos ter experiências contínuas com Deus. Nós precisamos ter, e ela está à nossa disposição. Eu disse hoje de manhã, cada reunião nossa, cada culto nosso, a minha oração é para que as pessoas aqui tenham uma experiência com Deus. Eu falo, Senhor, opera em nossas reuniões pelo menos um milagre. Às vezes a gente nem fica sabendo, né? Mas, irmãos, no mínimo um. Eu sei que Deus é uma fonte inesgotável. Amém? Mas, Senhor, faz alguma coisa. Nós não podemos sair da mesma maneira que nós entramos neste lugar. A minha oração eu fico, irmão, sempre muito, assim, nervoso no bom sentido quando eu vou pregar. Todas as vezes, né? Às vezes eu brinco, tempos atrás minha esposa falou, tá, né, que foi? Está com a mão gelada? Eu falei, estou nervoso, né? Por quê? Porque eu vou pregar, faço isso há 20 anos, irmãos. Mas é uma grande responsabilidade. Responsabilidade de estar aqui em cima. Vocês vieram aqui não para o entretenimento, mas para receber algo de Deus, sim ou não? E aí Deus tem que me usar de um jeito ou de outro. Tem que me usar para que você encontre a resposta. E essa noite pode ser determinante, pode mudar a sua vida. E a minha oração é para que você tenha experiências com Deus, não apenas aqui, mas também aqui. Que você tenha experiências. Hoje eu contei, né, que na sexta-feira, quando minha esposa saiu para a Rede Dive, estava alguns relâmpagos, o tempo mudando, né? Rede Dive, né, irmãos? Para variar, né? Toda sexta-feira chove, né? E aí o meu filho, pai, estou preocupado, a mãe saiu nesse tempo, né? Aí eu falei, vem, vamos fazer uma oração então, né, filho? O que a gente pode fazer? Vamos orar, Ele é Senhor do tempo. E oramos, e aí eu fui fazer uma outra coisa, e dali a pouco tempo, né, melhorou. Aí eu falei, filho, você lembra? Nós oramos. São experiências, irmãos, experiências. Guarde algo no seu coração. Você precisa ter experiências com Deus, porque experiências com Deus são boas. Pessoas têm experiências ruins com pessoas. Pessoas têm experiências ruins com religiões. Pessoas às vezes têm experiências ruins com pastores. Mas, irmãos, com Deus todas são boas. São boas, e Deus quer nos dar essas experiências. E nós precisamos tê-las. E eu oro para ter, Senhor, eu quero ter experiência, eu quero ver a tua mão, eu quero ver o teu agir, eu quero, né, eu quero ver, Senhor, o teu mover. E queridos, tem um provérbio que diz assim, reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Dias atrás eu estava com o Johnny, com o Rogério. Johnny, você vai lembrar dessa cena, nós estávamos vindo no mercado olhar a loja, aí tinha um verso escrito vende, né? E eu tinha um Sonic, irmãos, que fazia 7 km por litro. E eu, né, arrumei negócio para ele. Mas eu avisei, olha, ele bebe, né? O irmão falou, não, eu quero, né? E eu estava orando para comprar um carro. Vi um, não gostei, vi outro. E aí eu vi o verso, vende. E o Rogério dirigindo, eu falei, siga aquele carro. O que foi, pastor? Eu falei, não, rapaz, eu vi uma placa de vende no carro. E seguimos o carro, né? Ele parou do lado do carro, buzinou, baixei o vidro, né? O cara olhou meio assustado.
Falei, não, eu quero anotar o número, o senhor está vendendo, né? Aí anotei o número e liguei. E deu certo o negócio, irmãos. Era no ano que eu precisava, dentro do valor que eu tinha. E era o carro, faz 12 quilômetros com litro, irmãos. Aleluia. Olha só, que bênção. Mas, irmãos, é ou não é Deus que coloca o cara para passar do meu lado naquela hora? Né? Eu tinha visitado todas as garagens quase de Dourados, né? E é o que eu ouvi aí, rapaz, carro aí de 30 mil, é a mosca branca, né? Do olho azul. Não acha? E aí, queridos, né? Deus preparou. Então tudo vem dele. E são experiências, nós temos que reconhecer que é a mão dele. Amém? E eu quero ler um texto com você de um homem que teve várias experiências com Deus. Várias. Do começo ao final da sua vida. Do começo ao final do seu chamado. Está lá em Gênesis, no capítulo 22. E essa é, com certeza, a maior experiência que Abraão teve com Deus. Eu estou falando, eu quero falar do pai da fé. Se nós temos fé hoje, se nós sabemos o que é essa palavra, se nós conhecemos o Deus de Israel, o Criador de todas as coisas, é por causa deste homem, Abraão. Tudo começa com ele. A história dos judeus começa com Abraão. A Bíblia narra a história da criação, mas a história do povo de Deus começa aqui. O primeiro homem que crê, que exerce a sua fé em um único e soberano e poderoso Deus. Queridos, mas ele tem experiências contínuas com Deus. Nem tudo foi um mar de rosas, ele passou por algumas dificuldades, mas Deus continuou cuidando dele, e Deus vai continuar cuidando de você. Amém? Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e esse respondeu: eis-me aqui. Então Deus lhe diz: pegue o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, vá à terra de Moriá, ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu vou lhe mostrar. Verso número 3. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, e também Isaque, seu filho. Ele rachou a lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Próximo verso diz assim: no terceiro dia, eles andaram 3 dias. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o menino, eu e meu filho, eu e o rapaz, iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto, colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. E assim os dois caminhavam juntos. E assim os dois caminhavam juntos. E assim os dois caminhavam juntos. Verso número 7. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E aí então Abraão lhe responde. Abraão respondeu: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E os dois seguiam juntos. E os dois seguiam juntos. Verso número 9 diz assim: chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado,
Abraão edificou, a outra versão diz assim, construiu um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou o Isaque, seu filho, o deitou sobre o altar, e eu não estou falando de uma criança, eu estou falando de um adolescente aqui, talvez 15, 16, 17 anos, segundo a teologia, os teólogos, e colocou em cima da lenha o seu filho. O menino sabia, entendia de sacrifício, ele sabia o que o pai estava fazendo, e aí então, estendendo as mãos, pegou a faca para sacrificar o seu filho, e quando ele estendeu as mãos, do céu, o anjo do Senhor o chamou e disse: Abraão, Abraão. Ele olhou, respondeu: eis-me aqui. Então o anjo lhe disse: não estenda as mãos sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu unigênito, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro. Viu um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro, ofereceu em holocausto no lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá. Daí dizer-se-á até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então, do céu, pela segunda vez, segunda experiência, no mesmo sacrifício, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou a Abraão, e ele lhe disse: por que você fez isso? Porque você não me negou o seu filho, seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, olha só, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a sua descendência tomará posse dos seus inimigos. Eu vou parar o texto por aqui, amém? Queridos, em Gênesis 12, quando Abraão tinha 75 anos, Deus aparece para ele e fala: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele sai. Quando ele está indo, chegando perto da terra prometida, Deus aparece e fala: olha, eu vou te dar este lugar, e você terá uma grande descendência, uma multidão. E o tempo passa, Abraão leva consigo Ló, e aí, queridos, Ló, então, tem uma desavença, os empregados de Ló com Abraão, e eles se separam. Ló fica com a melhor terra, e Abraão fica com o deserto. E Deus aparece para ele e fala: olha, eu vou te abençoar muito, eu vou te abençoar muito, muito mesmo. E aí há uma guerra, Ló é sequestrado, Abraão vai atrás, resgata o seu sobrinho, que era como um filho, e Deus, Melquisedeque, aparece, serve a ele pão e vinho, outra experiência, e fala de novo: vou te abençoar muito, vou te abençoar muito mesmo. Ló mora em Sodoma e Gomorra, nós conhecemos a história. E Sodoma e Gomorra é um lugar muito mau, muito pervertido, e Deus aparece para Abraão. Imagina Deus aparecendo para você e fala: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder e fala: como assim, Deus? Mas lá tem justos. E começa o diálogo com Deus. Deus fala: não, eu vou destruir, não tem jeito, não tem conversa. Fala: mas se tiver 100 justos, o Senhor vai destruir? Se tiver 100, eu não destruo. E se tiver 50, Deus fala para ele: se tiver 50, eu não destruo. E se tiver 40, não destruirei. Se tiver 20, não destruirei. Se tiver 10, não havia 10 justos, só havia Ló. E aí Deus manda os anjos, livram Ló da morte, e Deus continua aparecendo para Abraão, dando visão, aparecendo em sonho, dos 75 até os 99, quando Sara fica grávida. Em Gênesis 18, Deus faz uma aliança com Abraão. Deus tira uma letra do nome dele e coloca no nome de Abraão. Até Gênesis 18 era Abrão.
depois se torna Abraão. Era Abrão, significa pai exaltado. Abraão, pai de multidões. Sara se chamava Sarai. Deus tira o I do nome dela e coloca o H que colocou em Abraão, porque marido e mulher, uma só carne, e ela se chama Sara, no original com um H no final. Ele tem experiências contínuas com Deus. E nasce o seu filho, filho da promessa. E quando o filho é adolescente, vem a maior prova, a maior de todas. Abraão, e ele diz: eis-me aqui. Ele prepara o coração para um encontro com Deus, para uma experiência com Deus, mais uma experiência. E ele diz: eis-me aqui, e Deus fala: pegue o seu filho, o seu único filho. Irmãos, estudando as Escrituras, Deus não tem prazer, nunca teve e nunca terá prazer em sacrifício humano. Deus abomina sacrifício humano. Mas Deus queria provar, queria dar uma experiência para Abraão. E Deus fala então: Abraão, me dá o seu único filho, a quem tu amas. Só que não é que não, eu vou te mostrar o lugar. E o que me choca, irmãos, no texto, é que Abraão não tenta barganhar com Deus, não tenta negociar com Deus. Senhor, vamos fazer o seguinte: eu tenho aqui 100 ovelhas, eu tenho aqui 1000 ovelhas, pode ser no lugar do meu filho. Ele não tenta barganhar, ele não tenta negociar. A Bíblia diz que de madrugada ele acorda, ele prepara o jumento, ele pega os seus 2 servos, ele pega tudo que precisa para o sacrifício. E toda a experiência que Abraão tinha, por onde ele passa, ele constrói altares. E ele pega então, queridos, e ele vai, anda 3 dias. No terceiro dia, ele vê um lugar de longe. E sabe o que isso me chama a atenção, queridos? É porque quando eu estou aqui neste lugar, irmãos, imagina o tanto de propósito que eu já fiz com Deus aqui. Sentado aí onde você está, ouvindo o pastor Roger pregar, ouvindo o pastor André pregar, o pastor Júnior pregar, pastor Rosenildo pregar, os pastores. Senhor, agora eu vou ler 10 capítulos da Bíblia por dia, eu vou fazer isso, eu vou jejuar 3 vezes por semana, eu vou orar 10 horas por dia. Irmãos, o que vocês imaginarem de propósito, eu já fiz. Às vezes, quando eu passo aquela porta, eu esqueço do propósito que eu fiz. O que eu quero dizer com isso? Ele andou 3 dias, andou, tempo suficiente para mudar de ideia, mas não desistiu. Quando chegou no terceiro dia, ele viu o lugar de longe, era um monte, tinha que escalar o monte. Ele poderia falar: Senhor, não pode ser, Senhor, aqui no fundo de casa mesmo, é mais prático, já tem altar, já tem tudo para o holocausto. Mas, irmãos, ele vai, ele não barganha, ele não negocia, ele está disposto. E Deus olhando o coração dele. E é uma fé, irmão, a fé de Abraão, irmãos, é uma fé que não é de encenação, não é de teatral. É uma fé: Senhor, Abraão, oi Senhor, estou aqui, me sacrifica seu filho. Tá bom, Senhor, onde? Eu vou te mostrar o lugar. Tá bom, Senhor, eu vou. No outro dia, irmãos, madrugada, ele não fala: não, tá bom, Senhor, eu vou, mas olha, eu vou te servir só depois que eu formar. Olha, eu vou servir ao Senhor depois que eu me tornar um jogador profissional, ganhar muito dinheiro, ficar famoso. A hora que eu aposentar, eu vou virar pastor. Não. Ó, só vou servir ao Senhor depois que. Não, irmãos, Abraão não negocia. É incrível o que esse camarada faz. E quando ele chega no lugar, e eu quero fazer essa aplicação para a gente ir para casa, ele fala para os seus servos: agora vocês fiquem aqui, toma conta do jumento. Essa é uma experiência minha e do meu filho.
uma experiência em família. Irmãos, nós vivemos numa época que, graças a Deus, as crianças têm direitos, têm proteção da lei, elas são respaldadas, protegidas por lei, graças a Deus. Mas nós vivemos uma época também, irmãos, que a coisa ficou solta demais, ao ponto do pai não poder entrar no quarto do filho, ao ponto de poder, olha, não quero, não, tá bom. Eu quero, é muito delicado isso que eu vou falar. Não quero, por exemplo, para coisas boas, tá? Não quero ir para a igreja, não quero, tem que respeitar, é a vontade dele. Eu tenho que respeitar os limites dele. Irmãos, temos mesmo. Temos que respeitar os limites, os direitos. Mas o que eu fico pensando é o que Deus quis dizer quando Ele falou: ei pai, ensina o menino no caminho que ele deve andar, e quando ele crescer não vai se desviar dele. O que Deus quis dizer com isso, irmão? Deus não disse: olha, mostra o caminho e deixa ele sozinho, deixa ele se virar. Ele tem que ter a experiência dele, ele tem que quebrar. Não, Deus ensina no caminho. Quem entende aí, se tiver algum professor de português, esse no caminho é diferente de o caminho. No caminho, traz o pai junto, vai com ele. Quando o texto fala, e os dois iam juntos. Isso mexe comigo, e os dois iam juntos. É isso, quando Deus fala, olha, inculcarás o livro e as leis, as leis deste livro, você inculcará no coração do seu filho, ao deitar, ao levantar, caminhando, almoçando, você vai colocar, você vai plantar, você vai semear. Irmãos, o texto não fala, ó, se seu filho quiser, se ele tiver com vontade, se ele tiver disposto a sair do celular, do tablet, da internet, aí, não, irmãos, eu vejo que até um certo ponto, é o pai que tem que dar a direção, é a mãe, é a família, é a autoridade. Olha filho, isso aqui é assim, por quê? Mas eu não quero, eu não gosto, mas tem que ser assim, porque é o certo. Pega a Ana Clara, irmãos, 12 anos, ela fica 2 horas, 3 horas aqui cantando sem repetir uma música. Aprendeu como? Sozinha? Não. Teve exemplo dentro de casa, irmãos. Se a mãe ouvisse na boquinha da garrafa, agora eu fui longe, hein? Existe essa música? Alguém é nascido nessa época? Creu. É que as músicas atuais eu não lembro, irmão. Eu não sei o que está rolando aí, né? Queridos, esses dias eu estava lá na loja de óleo, aí estava com uma música, né? Os meninos vendedores ligaram uma música lá, e o camarada falando, putaria, eu gosto de putaria. Eu cheguei e falei, peraí, dá licença um pouquinho, gente. Cantor famoso, estava no momento, sertanejo. É até feio falar isso, né, irmão? Estava cantando, olha o que ele estava falando. Se a mãe e o pai ouvissem essas músicas, com certeza, irmãos, quando ela pegasse o microfone, falaria um monte de besteira. Vocês estão entendendo? Abraão fala, filho, vem comigo. Irmãos, e Abraão libera uma palavra profética muito forte na vida do menino, porque ele fala, pai, eu já vi o Senhor fazer muitos sacrifícios, eu já vi. O Senhor edifica altares em todo lugar que o Senhor passa. Eu já vi. E eu sei que aqui tem a lenha, aqui tem o fogo, tem a faca para imolar o sacrifício, mas falta o cordeiro. O que Abraão fala? Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Irmãos, 2000 anos depois,
João Batista está batizando no Rio Jordão. Aí ele olha, Jesus está vindo em direção a ele. Ele olha e fala: ei, psiu, olhem, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É ele. Abraão profetizou 2000 anos antes: Deus proverá para si o Cordeiro. E 2000 anos depois, João Batista fala: está lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado. É ele. Ele veio para nos salvar. Mas voltando para Abraão, queridos, ele deita o menino. E ele fala olha o que ele fala para os servos: fiquem aqui, porque eu e o menino nós vamos, e depois de adorar a Deus, nós voltaremos. Olha a fé dele. Ele tinha certeza, irmãos, que eles voltariam. Ele ia sacrificar o filho como um ato de adoração. Sabia que todo sacrifício é um ato de adoração? Você teve que fazer um sacrifício para estar aqui hoje, sim ou não? Tem gente que, irmãos, teve que se arrumar cedo. Domingo, né? Para muitos é o único dia que tem para descansar. Teve que sair mais cedo. Deixou de assistir um jogo de futebol, de ver as notícias maravilhosas do Fantástico, né? Só notícia boa. Irmão, sacrifício não é fácil. Gastou gasolina. Tem gente que vem de perto, tem gente que anda mais de 10 quilômetros, mas estão aqui. Mais de 10, né, Gil? Sacrifício. Todo sacrifício é um ato de adoração. Irmãos, nós estamos neste lugar. Sabe de onde nós recebemos dinheiro para estar aqui? Inclusive para pagar o meu salário? De Deus, através de vocês. Eu fico surpreso, irmãos. Às vezes eu olho e falo: não vai dar. Meu Deus. E Deus vai e surpreende. Irmãos, surpreende. Por quê? Porque todo sacrifício, quando você... Não é fácil. Não, irmão, dinheiro suado, gasolina, o preço que está, carne, o preço que está, os impostos que nós pagamos, o camarada ter fé para devolver dízimo, fazer oferta. Irmãos, é humano isso? Não é. Não é humano. Pastor pode ter o maior poder de convencimento do mundo, irmãos. Isso é divino. Mexer no bolso é só Deus. Homem nenhum consegue fazer isso. Faz chorar, faz um monte de coisa, mas só Deus, irmãos. Todo sacrifício é um ato de adoração. E ele fala: nós vamos adorar e nós voltaremos. E para encerrar, irmãos, Abraão gera o maior pânico no céu. Você imagina o céu assistindo a cena, ele subindo o monte Moriá, subindo, arrumando. Aí um anjo fala: Deus, e aí? O Senhor que sabe todas as coisas, o que vai acontecer? Aí Deus fala: Gabriel, fica esperto, já fica em posição, tá? Eu sei que vai acontecer, mas, né, vamos ver se ele vai ter coragem mesmo. Aquela expectativa no céu. E de repente ele amarra o menino. A hora que ele ergue a faca, a Bíblia fala que o telo é uma faca, uma peixeira. A hora que ele ergue, Deus fala: vaza, Gabriel, vai. Se Gabriel, irmãos, tropeça numa nuvem, né? Já era, Deus ia ter que ressuscitar o menino. E ele já vem bradando alto: Abraão, Abraão, seu doido. Você vai fazer, cara? É o que Deus pediu. Não, Deus só estava te provando. Solta o menino. Pensou, irmão, se o anjo demora um pouquinho, Deus ia ter que ressuscitar, né? Para Deus é fichinha. Mas Deus, na verdade, queria dar uma experiência para Abraão. Essa experiência foi tão determinante que Deus falou assim: se Abraão teve coragem de entregar o seu único filho para mim, eu vou ter que entregar o meu único filho por ele. Vou ter que entregar meu único filho para morrer pela humanidade.
porque Deus não perde para o homem. Nós nunca vamos ganhar de Deus. Nunca. Deus sempre vai fazer mais por nós do que nós fazemos por Ele. Sempre, sempre e sempre. E aí o anjo respira e pela segunda vez e fala: agora Deus viu que você é doido mesmo, que você tem fé mesmo, que você crê mesmo. Por isso, você vai se tornar uma grande e numerosa nação. Eu vou te abençoar grandemente, eu vou te engrandecer. Eu vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Começa ali, irmãos. Começa ali. A maior experiência que um homem pode ter. Abraão passou pela prova. Glorificou a Deus. Experiências com Deus. Ele continuou tendo outras. Mas eu quero parar por aqui, queridos. Eu quero dizer que Deus o convida a ter experiências com Ele. Irmãos, eu já tive muitas experiências com Deus. Poderia ter tido mais, se não fosse, né, a minha preguiça, a minha incredulidade, a minha indisposição. Mas hoje de manhã eu contei o que aconteceu no retiro de 93. Eu já quero convidar o pessoal do louvor que estiver aí para a gente vir, para a gente orar. Em 93, irmãos, nós fizemos um retiro. Alisson, você estava naquele retiro? 93? Você estava, né? Só que o Alisson era da turminha dos menores, né, Alisson? Você ficou na cabana lá? Meu primeiro retiro. Irmãos, ele está aqui, não vai me deixar mentir sozinho. Irmãos, foi uma experiência muito forte, mas muito forte. Eu venho do lar de 6 irmãos. Está aqui o Márcio, é um deles. O Márcio é o quarto, eu sou o terceiro. 6 irmãos. Nós crescemos num lar que não temia a Deus, era religioso, mas não temia. Íamos todos os domingos na igreja por religião. Meu pai voltava, saía do compromisso religioso dele, já parava no bar, já ficava bebendo a tarde toda. Tivemos uma adolescência muito precoce, com bebidas, contato com drogas, enfim. Andávamos numa gangue, a gente achava que era amigo, hoje eu sei que era uma gangue, né? Que a gente andava, né? Era amigo. Eu comecei a ir, irmãos, e eu entendi nesse retiro o perigo que o mundo oferece, principalmente nos dias de carnaval. Porque quando nós íamos naquele clube lá do Quarto Plano, onde é o Futepaz lá, rapaz, era um inferno ali. Só que pra gente era um negócio normal. Eu criança, irmãos, 13, 14 anos já ia nesses lugares. E quando eu entendi, irmãos, o perigo que os meus irmãos estavam correndo, eu comecei a orar. Senhor, guarda a minha família, protege os meus irmãos. E eu já passava uma luta com o meu pai, porque ele chegava, às vezes, bem na hora de ir para o culto, ele chegava meio alterado, né? Onde você vai? Não, estou indo na igreja. Não, você não vai dar dinheiro para pastor, não. Senta aí. Se você for, vou lá te buscar pela orelha, né? Ele era meio doido, né? A gente tinha medo dele mesmo. E às vezes eu ficava ali, né? E queridos, em uma das experiências, dentre as muitas, e eu não tenho tempo de relatar todas, os menores foram dormir no alojamento, nós ficamos expulsando ali muitos demônios, e se levantou uma pessoa em profecia, uma orava em línguas e a outra interpretava. E aquela pessoa começou a falar com cada um que estava ali. O meu primeiro retiro, eu assustado com aquilo, mas amando ao mesmo tempo. A pessoa olhou para mim e falou: sua família vai me conhecer através de você. Eu abaixei a cabeça e pensei, irmãos, disse em pensamento, abaixei a cabeça e falei: Senhor, mas é muito difícil. E a pessoa profetizando disse assim: eu sei que é difícil, mas eu sou contigo.
Passou o tempo, Deus foi fazendo uma obra na família. Irmãos, onde eu quero... Foi a primeira experiência. Daquele grupo, a maioria daquele grupo hoje são pastores. Os que não são, estão quase. Ó, fica esperto, hein, Alisson? Os que não são, estão na mira. Mas foi, irmãos, foi algo muito especial. Mas aquela não pode ser a minha única experiência. Depois daquela eu já tive várias experiências boas. Com Deus, todas são boas. As experiências ruins que eu tive foi por culpa minha. Por dar ouvido à carne. Mas as experiências boas foram todas com Deus. Boas. Irmãos, experiência boa. Olha, conheci a Fernanda, minha esposa, gatona. Olha que experiência boa. Lá na Boas Novas. Casei, irmãos. Tive um chamado naquele retiro, novo convertido, primeiro retiro, já saí dali com o chamado pastoral. Nasceram meus filhos, me tornei pastor auxiliar. 14 anos atrás, apareceu o desafio de pastorear a maior comunidade do mundo. Meu irmão, aleluia, entenderam? Irmãos, tem sido uma experiência muito boa. Estar aqui foi uma experiência boa. Eu falei hoje de manhã, né, quando nós estávamos lá na Real Bonfácer, a gente começou na Onofre, em 6 meses o lugar encheu. Na Real Bonfácer, onde é o Faça Festa, nós ficamos ali quase 10 anos. Só que ali era imobiliário, precisava de fiador. E aí, irmãos, o aluguel era alto. Hoje deve estar uns 7, 8 mil reais ali aquele ponto. Nós saímos há 4 anos atrás, era 6 mil, deve estar uns 8 mil. Quem quer ser fiador de um aluguel de 8 mil reais? E aí nós estávamos com dificuldade. E eu entrei na imobiliária para pedir mais algumas horas de prazo. Na hora que eu entrei, está saindo o Leandro. Leandro, filho do Almir. E aí, Marcão, deu certo o salão novo? Falei, está quase, cara. Só está faltando os fiadores. Ué, pega os meus. Como assim? Ele falou, não, estou fechando minha empresa. Está aqui já a ficha deles, está tudo aqui. Falei, mas pode? Ah, eu acho que pode, peraí. Ô pai, o pastor Marcos está precisando de fiador. Senhor, pode ser? Pode. Aí ligou para o Claumir, pai do Márcio. Ô pai, ô tio, pastor Marcos, pode ser? Pode. Pode, pastor, pode pegar. Irmãos, eu entrei para pedir mais umas horas, saí de lá com a chave do salão já. Não precisei levar nada, já estava tudo. Experiências, irmãos. Deus quer nos dar experiências boas, amém? Tem que estar atento, né? Eu quero que você tenha experiências. Eu quero que cada culto seja uma experiência nova. Ah, pastor, aquela foto do encontro foi boa, né, irmãos? Foi muito bom. Passou. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que fala, não, pastor, eu já fui para o encontro, eu conheço. Quanto tempo atrás? 15 anos. Que isso, irmão? Né? Foi bom, amém. Graças a Deus. Foi bom. Mas tem que ter de novo, né? Vai de novo. Deus traz coisas novas. Deus vai mudando, vai gerando. E queridos, dentre as experiências boas, para encerrar agora, de verdade. Em 1999, o bispo Marcos da Sara Nossa Terra, ele chamou alguns pastores da cidade, eu era um deles, para conhecer o encontro com Deus. Encontro com Deus. Eu já tive vários. Irmãos, eu louvo a Deus, porque Deus colocou meu nome na lista do bispo. Louvo a Deus, porque a partir de 1999, a minha vida melhorou mais ainda depois que eu passei por esse encontro. Ah, queridos, não perca a oportunidade. Não é nada daquilo que eu pensava. As pessoas na época era radical, né? Não falavam, não pode falar, é segredo, o que acontece no encontro é segredo. Meu Deus, o que acontece aí? Vão hipnotizar, vão fazer lavagem cerebral, pacto com a maçonaria, sei lá o que é, não pode falar, é segredo. Irmãos, é simples.
Simples, mas profundo e transformador. Amém? Essa pandemia judiou muito da gente, queridos. Queria muito que você fosse para esse encontro. Esposa, marido, incentive sua esposa. Ouça. Pelo menos se tiver que me ouvir só uma vez na vida, e nunca mais me ouvir, mande sua esposa para o encontro. Você, esposa, pelo menos uma vez na vida, tá? Me ouça. Mande, empurre. Fala, se você não for para o encontro, vamos separar. Não precisa tudo isso não, também. Invista, vale a pena o investimento. Amém? Deus tem derramado uma unção nova nessa pós-pandemia. E nós vamos sair dela, irmãos, né, desse encontro totalmente prontos para novos desafios. Amém? Não estou falando que você vai ser pastor, virar beato de igreja, não. Estou falando que vai ser uma pessoa melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor. Você verá a vida de maneira diferente. Amém? Experiências com Deus. Experiências boas. Como Abraão teve uma experiência que mudou a sua vida para sempre. Deus quer fazer isso com você. Vamos ficar em pé? E vamos orar. Obrigado, queridos. Pastor Roger que é o culpado de ter passado tempo, hein? Obrigado pela homenagem, tá? Estava aqui olhando para o Cristiano. Eu fiz o casamento de vocês, né? Apresentei o Guilherme. Aí fiz o casamento do Nedson também. Estava aqui falando. E do Daniel. Irmãos, e mais um monte. Tem uns que eu não lembro mais, né? Mas que alegria. Ele é digno de tudo, amém? Tudo vem dele. Vamos preparar o nosso coração. Em nome de Jesus, eu quero que hoje você saia daqui considerando a possibilidade de você participar do encontro. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu quero, Senhor, pedir a Tua bênção sobre cada vida, cada família, cada pessoa que entrou nesta noite. Nós estamos falando de experiências com o Senhor. Pai, eu te peço, Senhor, só o Senhor sabe como está cada coração. Só o Senhor sabe como está, Senhor, cada casamento. Só o Senhor sabe como está o relacionamento desta mãe com este filho. Pai Santo, ó Deus, e o Senhor quer nos dar experiências boas. Porque na história da humanidade, nunca ninguém, nem um ser humano que teve experiência com o Senhor, se arrependeu. Pelo contrário, Senhor, a vida mudou para sempre. Senhor, ó Deus, que nesta noite o Teu Espírito Santo esteja agindo em nosso favor. Ó Deus, abençoando, operando. Senhor, como eu quero, Senhor, do fundo do coração, receber a notícia que a filhinha do Alberto está curada, que a Alice está curada, que a Beatriz, aquela criança, está curada. Senhor, que a irmã Hilda está curada. Ah, Senhor, mas eu sei que o Senhor não somente cura, mas o Senhor dá filhos a estéril. Ó Deus, algumas pessoas estão tentando, Senhor, ter filhos. Visita com poder. Toca nessa madre, nesse ventre, Senhor, coloca um fruto, uma vida, em nome do Senhor Jesus, um presente, que essa mulher possa ter a alegria de gerar filhos, em nome do Senhor Jesus, que essa pessoa que está considerando por um ponto final e começar uma nova história, Senhor, não deixa o divórcio falar mais alto na vida desse casal. Uma nova história não precisa começar com outra pessoa, em outro relacionamento. Pode começar com a pessoa que está em aliança, que está abençoada. Faz isso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, opera, abre portas
na vida profissional, ó Deus, essa pessoa que precisa urgentemente de um emprego, essa pessoa que luta contra essa tristeza que nesses dias tem assolado o coração de muitas pessoas, gerando depressão. Meu Deus, sopra a tua alegria, a tua paz, coloca um sorriso nesse coração, restaura todas as coisas, porque tudo vem do Senhor, e Tu é a glória. Dá-nos uma semana abençoada, dá-nos uma semana de vitória, que o Teu grande amor, o amor grandiosíssimo de Deus Pai, que a graça salvadora que existe somente no Senhor Jesus Cristo, que as consolações do Teu Espírito Santo sejam derramadas sobre todas as vidas, sobre todas as famílias, que o Senhor nos dê uma semana de paz, de livramento, de saúde, de bênção. Se alguém entrou aqui, Senhor, pensando em colocar um ponto final na sua vida, que Ele, ó Deus, coloque uma vírgula e continue escrevendo uma nova história. Em nome do Senhor Jesus, Pai, derrama vida sobre nós. Te agradecemos, oramos e glorificamos o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.